uma singularidade muito grande entre a adoção e o aborto. São coisas muito diferentes, mas há algo em comum. E esse algo em comum chama-se: há uma exclusão. Alguém foi excluído. Porque, de fato, a gente não pode ser hipócrita. A mulher tem o poder da decisão. Isso é um fato, né? Mas a gente precisa entender uma coisa. A primeira lei sistêmica diz: todos os elementos pertencem a um sistema. Grava bem essa frase. Todos os elementos, aqui está dizendo todos. Todos os que estão aqui, todos os que estão num plano superior, seja de que forma for. Quem perdoa fica no crédito e quem é perdoado está no débito. Nossa. E nós, seres humanos, a nossa máquina, o nosso sistema orgânico não foi preparado tecnicamente por Deus para viver no débito. As sequelas existirão, independente da parte espiritual, independente da religião, independente de qualquer coisa. O sistema não perdoa. Há uma exclusão. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, galera. Vem chegando aqui para mais um episódio do nosso Podcast TV. Um canal aqui do YouTube que traz grandes aprendizados, reflexões. E o convidado de hoje já é aqui da casa e sempre que ele vem aqui, ele traz um assunto muito importante e um ponto de vista para colocarmos nós para pensarmos. Seja muito bem-vindo novamente aí, Cassião. Você é meu parceiro aí. Obrigado. Corazar, hein? Mais uma vez juntos. Esse é o cara, hein? Cassião, nós já gravamos muito conteúdos aqui sobre diversos temas, sempre você colocando o olhar da constelação sistêmica. E aí o tema de hoje é um tema muito importante. Ele linka até com um episódio que nós já gravamos aqui, que é muito importante, você que está nos assistindo, caçar também esse episódio, que é sobre adoção. E o tema de hoje é sobre o aborto, Cassião. Qual que é o olhar da constelação, linkando aí o tema de aborto, que é a continuação daquele episódio sobre adoção, que foi sensacional, e nós recebemos muitos feedbacks positivos sobre esse assunto. Primeiramente, agradecer por mais uma vez ter a oportunidade de conversar com o pessoal que está nos assistindo, né? E dizer assim, você falou que isso é um assunto importante, né? Eu diria que é importante e polêmico. Polêmico. Porque ele está rodando aí no Congresso já há tempos sobre a legalidade, não legalidade, isso no olhar jurídico. Isso aí, para nós, não, se é legal ou não é legal, a gente não entra muito nesse olhar, porque esse olhar para nós ele é irrelevante. Nós deixamos para a área jurídica decidir. Mas o que nós sabemos é que ele causa impactos extremamente relevantes nas pessoas que estão próximas.
E nós vamos Sim. falar quais são essas pessoas. Nós gravamos, sim, um conteúdo sobre adoção, que ficou, aliás, muito bom. Eu recomendo que vocês assistam, e ficou bastante esclarecedor. Às vezes a gente grava aqui e nem sabe muito bem como fica, e depois que assiste, que vê se ele ficou realmente de uma forma que as pessoas em casa entendam, né? E eu estou trazendo essa informação porque há uma conexão, há uma singularidade muito grande entre a adoção e o aborto. São coisas muito diferentes, mas há algo em comum. E esse algo em comum chama-se há uma exclusão. Alguém foi excluído. Aí já até arrepiei, já, só de falar, hein? Porque é forte esse tema, sabe? É um tema que causa muito impacto, tanto um como o outro, tanto adoção como aborto. Eu sei que são contextos distintos, mas na visão sistêmica é uma exclusão. Se esquecer de alguém é uma exclusão. Ter um filho e eu não saber que eu tive é uma exclusão. Ter um filho e eu perdi o filho no mundo é uma exclusão. Sim. Né? Então, seja como for, no contexto da adoção, alguém pegou um filho para criar. Já no contexto do aborto, esse filho não nasceu. E aí, Sim. ele faz parte ou não faz parte do sistema? Tanto um como o outro. Tanto na adoção como no aborto, ele faz parte do sistema. Por isso que muitas vezes a gente fala, eu tenho 2 filhos. E você não tem 2 filhos. Você tem 3. Mas por que esse... Porque um não nasceu. Ah, tá. Mas eu tenho 3. E as pessoas se lembram disso, será? Ou elas falam que tem 2? O mundo aí fora, como pensa isso? O mundo aí fora, como contabiliza isso? Como? E aí? E aí, que quem está envolvido, pais, irmãos, todos serão afetados. Sim. Às vezes nasce gêmeos e só vem um fica perdido. Um morre, outro vive, outro vive. Então tem muitos cases para contar sobre isso. Muitos cases. Nesses seus atendimentos, Cassião, você já... Lógico, sem expor a pessoa e tal, mas já teve contato com alguém assim que fez aborto e... Muitos casos. É mais comum do que a gente pensa. Até eu mesmo, às vezes, me surpreendo. É bem comum. Ah, é? É comum, porque assim, o nosso olhar, a gente não se importa se é um aborto forçado ou um aborto natural. É um aborto. Para nós não diz nada. Eu não me meto na vida pessoal da pessoa. Não é meu papel fazer isso. Né? Por isso que eu falo que isso é um lado que está no Congresso até hoje batendo cabeça já faz um tempo, né? Então isso é uma coisa legal. Então eu não me meto nessa parte legal, né? A parte jurídica. E nem no que diz a consciência da própria pessoa. Cássio, nesse caso, a constelação sistêmica, ela olha para o pai e para a mãe com o mesmo peso de responsabilidade? Ou não tem isso? É isso que eu queria entender. Porque normalmente o pai, né, fala assim, a decisão é sua. Se isenta. Se isenta, né? O que você escolher, ok. Sim. Se ela faz o aborto dentro da constelação sistêmica, o peso é igual, digamos, dessa O responsabilidade? peso é igual, mas a consciência às vezes não. Né? Porque, de fato, a gente não pode ser hipócrita. A mulher tem o poder da decisão. Uhum. Isso é um fato. Né?
enfim, isso a sociedade entenda como entender, mas é um fato. Agora, ambos terão que, depois que o fato for consumado, né, tanto de forma natural como de forma forçada, como eu disse e repito, não é da nossa alçada olhar para isso. Aborto é aborto. Tem alguém excluído. Então, o foco nosso é entender assim, alguém foi excluído. Ah, mas foi por isso, foi por aquilo. As histórias para nós são as histórias. Eu não entro muito no contexto das histórias. Porque você pode contar a história mais linda que você quiser para mim, eu vou continuar falando. Há alguém excluído. Não, concorda, entendi. Sim. Eu concordo. Mas, por exemplo, Cassião, o aborto natural eu vejo assim como uma fatalidade que, Sim. infelizmente, pode acontecer, mas não é uma decisão da mãe ou do pai em tirar aquele filho. Agora, um aborto que a pessoa toma a decisão de excluir esse filho, as consequências, assim, com o olhar da constelação, não é diferente? Não. Não? Igual. Porque eu vejo como um acidente que fere, machuca. Aí a gente entra num lado a perca mais... de um ente querido, vamos colocar, aí entendeu? a gente entra mais para um lado espiritual, religioso, eu acho, né? Tem uns aspectos aí que a gente tem que levar em consideração. Crenças, né? Porque eu tenho minhas crenças também sobre isso. Você tem as suas. A assim, Medina Então, tem a mas aí delas, falando né? de consciência, um lado pensa, eu tive uma perda. perdi E um o filho. outro pensa, eu vou tirar uma vida, né? A mulher, essa vida não a pode mulher vir. carrega um peso maior, muito maior. Isso é bem relatado, isso fica muito bem evidente. A não ser que ela, vamos pôr assim, seja uma mãe assim, não muito mãe, vamos pôr, né? Uma mãe não muito apegada a ser mãe. Mas isso fica na memória genética de um jeito muito forte. Para a mulher fica mais. Agora, o olhar das sequelas é dividido entre os dois. Não dá para dizer que é mais para um, mais para outro. Aí vai depender de outros contextos, de histórias, outros contextos de dinâmicas celulares que vêm já da cadeia transgeracional, né? Mas o que acontece muitas vezes é que pais e mães se perdem na vida depois do aborto, se perdem em algumas áreas da vida, né? Às vezes acaba fazendo um outro filho por consciência pesada, né? Para poder trazer de volta, entre aspas, aquele um que já foi, como se fosse possível. Porque aquele um que já foi, já foi. Aquele outro que vem em seguida, muitas vezes, ou quase todas, isso é um fato muito importante, porque o mais comum é que aquele um que veio depois não viva a sua vida. Para honrar aquele outro que chegou antes, que não está mais entre nós, ele viva a vida daquela pessoa e não a sua própria vida. Isso fica muito complexo, viver uma vida que não é sua. Você imagina, você que participaram das vivências, né, uma vez, né, que ali você vai representar alguém, né, e já é bastante complexo representar alguém que é tão diferente de nós, muitas vezes, né, pensa diferente de nós, tem comportamentos antagônicos aos nossos, e a gente está representando esse ser. Por isso que é uma experiência que você leva para o resto da vida. Como é ser alguém oposto a mim por meia hora. O ser humano não para entender isso aí fora, né? Como é ser alguém oposto, pensar de maneira antagônica. Aí você imagina, vem um filho depois, e esse filho vive a vida do outro, para honrar aquele que ficou perdido, aquele que ficou excluído. Isso é o mais normal que pode acontecer. Cassião, você dando esse exemplo, uma vez nós assistimos um filme
Eu não lembro o nome do filme agora, mas assim, ele mostra bem essa narrativa. O filme é o quê? É uma menina que foi assassinada, adolescente e tal, e os pais dessa menina tiveram uma outra filha, depois que a adolescente já tinha morrido, falecido. E aí o filme mostra essa nova vida, vivendo o fardo de ter que honrar a irmã que ela não conheceu, né? E é bem legal o filme, eu vou tentar lembrar o nome, eu vou te passar, se eu lembrar o nome até vou colocar aqui, porque você falou isso, e aí mostra todos os dramas, a pressão familiar, o pai e a mãe ali sempre depressivo, não sei o quê. Por isso que eu falei do pai e a mãe também, sim. que de alguma forma ele vai entender que a vida dele já não vai andar de maneira, numa trajetória natural. Ele vai sentir que algumas áreas da vida começam a travar, algumas áreas da vida começam a emaranhar, né? Ele vai sentir isso. Por quê? Porque é um movimento natural de quem dentro de um sistema tem uma exclusão. A exclusão dentro do sistema irradia por todos os lados, para cima, para o lado, para baixo, para cima, para os pais, para o lado, para os irmãos, para baixo, para os filhos dos irmãos. Não é pouca coisa. Nossa. Inclusive, esses tempos atrás, a gente estava conversando com minha mãe perdeu um casal de gêmeos. E quando ela começou a relatar, até o Gustavo se assustou, que você nunca tinha visto ela falar, quando ela perdeu os gêmeos. E foi bem forte, assim, porque ela reviveu todo aquele momento. Então, eu penso assim, sabe? É confuso falar sobre isso, né? Porque tem marcas, né? Mas seria importante falar sobre isso, sabe? Seria importante reparar as marcas, reparar as anomalias, reparar talvez os traumas que possa ter ficado ou as manchas. Às vezes é algo até mais sutil que a pessoa até lida bem, né? Cada um lida de um jeito. Mas seria bom trazer à tona, trazer de volta essa lembrança, porque senão nós temos um hábito assim, né? A gente acredita no que vê. Então, quem já não está entre nós, a gente vai, com o tempo, esquecendo deles. A gente esquece dos nossos avós, a gente esquece rápido até dos nossos pais. Eu perdi meu pai vai fazer 9 anos daqui 2 meses, né? Daqui 2 meses. E assim, eu lembro do meu pai, mas é diferente da gente estar com ele todo dia, que a gente vê. A gente tem conexão maior. Sim. Mas a gente precisa entender uma coisa. A primeira lei sistêmica diz: todos os elementos pertencem a um sistema. Grava bem essa frase. Todos os elementos, aqui está dizendo todos. Todos os que estão aqui, todos os que estão num plano superior, seja de que forma for. Seja bandido, seja uma pessoa de boa índole, seja um cara educado, seja um cara mal educado, seja um estuprador, seja quem for, todos os elementos pertencem a um sistema. Isso tem que ficar muito claro. As histórias a gente pode contar do jeito que a gente quiser. Não, mas esse tinha que morrer mesmo, porque ele fazia mal para as pessoas. Isso são as histórias. Cada um conta a sua história do jeito que quiser. Mas o âmago da situação é: alguém está excluído. E todo elemento pertence a um sistema. Não importa a característica dele. Se era um padre, se era um pastor, ou se era uma pessoa que não vivia bem dentro da sociedade. Cássio, dentro da visão sistêmica, por exemplo, você falou sobre lembranças que a gente tende a esquecer. A minha mãe, ela sempre relembra desses filhos que ela perdeu ainda criança. Então, às vezes ela fala: olha, eu fico pensando, eu vejo vocês e fico imaginando como seria a vida deles hoje, como eles estariam, se eles teriam filhos, casados, se estariam bem ou não. Mas para mim, por exemplo, que não os conheci, qual o impacto disso na minha vida, por exemplo? Então, é aquilo que eu acabei de falar agora de pouco. Muito provavelmente, de forma extremamente inconsciente, é possível que você vive em alguns momentos a vida deles. Eles chegaram antes de você? Sim.
É isso que acontece. Se ele tivesse chegado depois, aí não. Mas se chegou antes, é bem provável que em muitos momentos você nem perceba. Porque isso é muito inconsciente. É muito inconsciente. Nós não temos essa percepção consciente. É extremamente inconsciente. E é possível tratar isso ou não? Então, ó... Você sempre viveu... eu gostei desse exemplo que você deu da sua mãe lembrar, porque é incomum. As pessoas se esquecem. As pessoas meio que excluem. Excluem não porque querem, excluem de maneira inconsciente, ocultam. Ocultam. Sabe? É complexa essa coisa da morte, né? A morte natural ou a morte, como nós estamos falando, de forma de aborto, né? É complexo, porque as pessoas acabam de maneira natural, parece que tem um paradigma da exclusão. Nós vivemos um paradigma da exclusão. A exclusão não existe. Ela está nos nossos olhos ou nas nossas mãos, que a gente empurra a pessoa para fora, né? Dizendo, você não existe mais. Mas ela não existe, isso é uma alucinação, é uma ficção. Porque todos os elementos pertencem a um sistema. Os que estão aqui no nosso mundo que nós vivemos, e os que estão num plano superior. Então, assim, no caso seu, eu diria assim, no caso da sua mãe, me chama muito a atenção, porque não é comum, mas é bom. Eu vejo bom com bons olhos. É só observar, assim, se ficou alguma marca de tristeza, de trauma, porque aí tem que ser ressignificado, para que ela lembre disso de uma forma mais harmônica, como algo que aconteceu e que ela fez de tudo, mas nada podia ser feito. Nós fizemos É que nós somos cristãos, né? Então, o que eu fiz com ela foi o seguinte, no primeiro filho que ela perdeu, ela culpava muitos médicos por um erro médico. E ela nunca esqueceu o médico. E aí a gente fez um exercício mesmo, como se ela estivesse conversando com esse médico, né? Simulando ali uma conversa dela com esse médico, liberando um perdão. E ela relatou depois que ela fez isso, a gente fez isso uma única vez, que a gente sentou para conversar. E na situação eu chamei um sobrinho meu que representou, né, esse médico, e a gente fez essa simulação do perdão. E para ela foi muito bom, porque ela conseguiu colocar tudo à tona, de forma assim, na nossa fé, né? Da forma que a gente acredita, mas ela conseguiu perdoar. E ela falou que depois disso ela não ficou mais pensando nele, porque todos os dias ela pensava nesse médico, que ela acusava ele, entendeu? Desse erro médico. Então, se deu certo, tá tudo bem. Mas não é porque deu certo para ela, vai dar certo para outros. Porque assim, essa palavra perdão, a gente entende bem o que quer dizer. Mas ela é algo, no nosso olhar, que ela gera um descompasso na terceira lei, na lei do equilíbrio, na lei da estabilidade. Porque quem perdoa fica no crédito e quem é perdoado está no débito. Nossa. E nós, seres humanos, a nossa máquina, o nosso sistema orgânico não foi preparado tecnicamente por Deus para viver no débito. Eu não estou falando de dinheiro. Não é dinheiro, não é débito de dinheiro. Não é cartão de crédito. Mas se crédito, Jesus, débito, não. Se Jesus perdoou os nossos pecados, todos nós estamos em débito. Aí já é outro departamento, né? Aí nós vamos entrar numa... mas quando a gente fala de perdão, o perdão é justamente liberar o outro. Essa é a nossa visão. Sim. É que na visão sistêmica, nós não usamos essa palavra perdão por conta disso, né? Porque... E o que seria mais adequado na visão sistêmica? Sinto muito. O sinto muito, ele diz assim, aqui dentro. As células, nossa, entende assim, já foi. Eu dei um tapa na sua cara. Não dá para destapar. Não dá para eu fazer algo para tirar esse tapa. Já aconteceu. Concorda? Sinto muito. O sinto muito que ele faz. Ele quer dizer assim, eu já fiz,
A dor deve ser grande para você, mas eu vou me policiar para não fazer nunca mais. Mas já fiz. Não adianta eu dar uma facada e pedir desculpa. Não, sim, mas aí no caso não foi minha mãe que feriu ninguém. Ela foi ferida, entendeu? Sim. Então, isso do perdão, é o que eu quero dizer isso. O perdão é para liberar o outro e para ela ficar em paz também. Então, Porque era algo que ela carregava que eu com volto a ela. dizer, se funcionou para ela, tá ótimo, mas eu quero deixar bem claro, não é certeza que funciona para todos. Assim como a visão sistêmica também não funciona para todos, mas o perdão é para todos. Isso é visão cristã, né? Exatamente. A visão do cristianismo. Sim. No nosso dicionário nós não colocamos essa palavra, mesmo a gente entendendo que ela existe. Eu escrevo às vezes no WhatsApp perdão, eu falo para as pessoas, falo para meus alunos, pode falar perdão, perdão não é uma palavra abominável. O único ponto da palavra é que ela se popularizou de uma forma que é igual ao amor. Oi, amor. Quer dizer, amor e perdão virou uma coisa natural. Você só vê escrito em tudo quanto é lugar. Então, perdeu a essência da palavra. Né? E na nossa visão, a gente olha para a visão sistêmica. Né? E na visão sistêmica, o perdão, como ele é colocado aí no mundo afora, de qualquer forma, assim, né? Que não é o caso da sua mãe, mas colocado de qualquer forma, é algo que não... Ficar raso. Para mim é aquele modelo, água de salsicha, serve para muito pouca coisa, para não dizer nada. Então, eu compreendo o seu raciocínio, mas eu discordo, entendeu? Para mim o perdão é fundamental A discórdia para a humanidade. Num debate, ela é importante, faz parte. Agora, sim, são pontos de vista diferentes de um mesmo contexto. Sim. Né? No ponto de vista religioso, eu entendo, mas aqui nós estamos falando sobre o ponto de vista sistêmico. Sim. Nós entendemos que existe o perdão, só que o perdão, o que ele faz? Por eu perdoar, por eu saber que ele me perdoa sempre, eu tenho o direito de errar quantas vezes eu quiser, porque ele vai me perdoar. Isso é algo que diz respeito a mim. Sim. A mim, não a ele. Né? É coisa minha. Sim. Porque eu sabendo que ele é uma pessoa boa e me perdoa sempre, eu tenho o direito de errar quantas vezes eu quiser. E não funciona assim. Nós não sabemos dentro dele o que ele sente ao ser assim. Né? E assim, o contexto da sua mãe, ele tá meio fora dessa visão, mas é que eu vou dizer, funcionou bem? Legal. Mas não dá para ter certeza que vai funcionar bem em todos os lugares, dentro de um contexto do aborto. Entendi. Do aborto, exclusivamente do aborto. Aliás, no caso da sua mãe, acho que nem foi aborto, né? Na verdade, ela perdeu 2, né, durante a gestação. Então foi aborto. Os gêmeos... Não nasceu. Não nasceu. Tá, então já foi o aborto. outro, que ela perdeu, o mais velho, aí foi um erro médico. Ele já tinha 6 meses. Ele nasceu. Nasceu, já tinha 6 meses. Então, são coisas diferentes. Apesar de na boca do funil e tudo pro mesmo lugar. Por quê? Porque eu vou esquecer deles também, né? Sim. Então, sua mãe faz uma boa ação de lembrar. Agora, precisa só ficar atento assim, quando eu lembro, o que eu sinto? Porque aí é um aspecto para a gente olhar para a ressignificação. Nós falamos no último podcast sobre PNL 4D. Ressignificação. Criar um novo significado para algo que me causa uma angústia. Entende? Sim. Porque o fato aconteceu. Isso é um fato, né? Não é uma suposição, concorda? Exato. É um fato, aconteceu. Ele já aconteceu. Agora, como eu lido com isso? É esquecendo que eu lido melhor? Não é, porque eu já estou violando a primeira lei. Tem alguém excluído aí. Então é melhor a gente encarar de frente a realidade, porque o fato é o fato, né? E aí, seja qual for as minhas crenças, seja qual for a forma mais importante para eu lidar com isso, tá tudo certo. Qual é o olhar? A pessoa está bem, se sente bem assim? Tá tudo certo. Quando a gente trabalha num processo da constelação sistêmica,
a gente olha para isso de uma forma de reparar da melhor maneira possível. E no nosso olhar, a melhor maneira possível é entender os paradigmas e as crenças que a pessoa tem sobre o perdão. A gente respeita isso, né? Mas o nosso olhar é um pouco além, porque eu não quero que a pessoa tenha o perdão impregnado dentro dela, porque isso também estimula ela a errar. E eu não sei como o outro entende isso. Eu sei como eu entendo. O Gustavo é um cara bom. Ele vai me perdoar a vida inteira. Então eu posso errar. Eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado com isso. Entende? Quer dizer ou não? Entendo o seu ponto de vista. É isso. Mas, voltando ao tema do aborto, ele é um tema polêmico por causa disso, né? Ele traz muitas coisas polêmicas nesse contexto. Diante de tantos atendimentos que você já fez, a gente já falou aqui em outros episódios sobre até dores na alma, né, e tudo mais, os seus atendimentos, Doenças da alma. Isso, doenças da alma, exato. Como que essas pessoas se apresentam para você? Alguém que fez um aborto? Não falam sobre isso muitas vezes. Quase todas, ninguém fala. Eu percebo dentro do processo. Eu vou lembrar, eu estava pensando hoje de manhã sobre isso. Semana passada eu atendi uma pessoa assim. Só que eu não sei quem é a pessoa, você acredita? Nossa. Mas eu atendi uma pessoa. E ele falava, eu sou o caçula. Eu falava, você não é o caçula. Nossa. Ele falou, não, eu sou o caçula. Eu falei, pensa um pouco melhor, você não é o caçula. E ele batia, eu sou o caçula, eu sou o caçula. Aí é que ele foi lembrar, no meio do processo, isso já tinha 2 horas, 3 horas já. Aí que ele foi lembrar que a mãe dele contou para ele que teve um irmão depois dele que morreu. Muito depois, ele nem lembra. Ele nem chegou a presenciar, ele já estava vivo, obviamente, mas foi muito em seguida. Então ele não lembra, porque ele tinha uma memória de um ano e pouco. Isso enquanto você tinha montado ali o cenário, Sim, você viu isso, só para o sim. pessoal entender como que funciona. Sim. É quando a gente está dentro do campo morfogenético, né? Que é o campo do processo para os reparos da constelação, nós temos que colocar as pessoas em seu devido lugar. Constelação chama Aufstellung. Aufstellung, a tradução do alemão para o português, significa reposicionar as pessoas em seu devido lugar. Ela não estava no lugar dela. Tinha alguém depois. Eu sou o caçula. Não, você não é o caçula. Você estava fora do seu lugar. Isso gera muitas anomalias nas vidas das pessoas. Porque o primeiro é o primeiro, o segundo é o segundo. E aquele que diz que é o caçula, não é o caçula. Ele é o terceiro. O caçula não está entre vocês mais. Mas, por exemplo, assim, Cassião, o que geraria numa vida, no caso dessa situação, que nem conheceu o caçula oficial, entendeu? Tem uma exclusão. Tem uma exclusão, só que é uma exclusão de um depois. As anomalias aí são muito menores, no caso dele. Tá. Ele não viveu um luto. Exatamente. Ele não sentiu o luto. Exatamente. Se fosse ao contrário, se alguém tivesse vindo antes dele, o que acontece é que quase todas as vezes, para não falar que quase 100%, porque eu não gosto de falar do 100%, porque não tem uma regra precisa, apesar do sistema obedecer protocolos, mas o normal seria ele viver uma vida que não é dele. E ele entrar em parafuso a vida inteira, muitas vezes não entendendo muitos dos comportamentos, muitos traumas que carrega e não entender porque ele vive daquele jeito, porque ele não está vivendo a vida dele. Ele está honrando um que foi excluído antes dele. Nesse caso, é menos. Mas mesmo assim, toda a cadeia que antecede tem algumas anomalias, inclusive os próprios pais. Os próprios pais se sentem muitas vezes perdidos, a vida começa a perder a estabilidade,
A relação entre o casal, às vezes, precisa ser um amor muito... Um amor, um companheirismo muito grande para manter o casal na aliança. Senão o casal se perde. Não é brinquedo. Para pensar um pouco. Né? Não, imagina. Não é uma coisa simples. Por isso que é polêmico, né? Eu acho que é polêmico. E falou em polêmica, você lembra de quem? Do Cassião? De quem? Cassião. Ah, tá. Polêmica é comigo. Pode Agora falar polêmica, aqui. pode falar o que for. Concordar e não concordar, direito de todos. Eu acho que essa questão do aborto é polêmico por tudo que gera, né? Assim, você trouxe a visão aqui da constelação e o que afeta ali, né? Quais são as sequelas na vida da pessoa. Mas eu acho que, assim, a visão que eu tenho... até tirando essa parte de religião, mas eu acabo tendo essa visão religiosa mesmo, de ser contra o aborto e tal, mas é que eu acho que eu entendi que dá sequela nos dois, porque assim, pra mim novamente, perder um filho é horrível, é devastador. Seja a forma que for. Seja a forma Agora, que for. tem uma que dava pra não ser daquele jeito. Eu acho E que foi. assim, quando Escolheram fala de fazer aborto, daquele jeito. Eu acho que é uma decisão... E no contraponto, quantas pessoas estão loucas, desesperadas para ter um filho e não conseguem? Sim. Concorda ou não? Que a gente até trouxe sobre isso no episódio da adoção. Exatamente. Mas entende que eu acho que assim, que é um peso... Eu acho que é diferente. Eu acho que assim, no caso aqui da minha sogra, ela perdeu os filhos lá, ela tava na reta final de gravidez e tal. É uma fatalidade. É lógico que vai sequelar a vida dela de alguma forma, ferir a alma e tal. Mas assim, foi uma fatalidade. Foi, sei lá, aconteceu. Eu acho que assim, aí também entra a crença religiosa e... É crença. Eu acho que não tem como não entrar a crença a É partir que eu falo, das suas crença crenças. não se discute, se respeita. Porque assim, Não eu dá não para vejo... discutir crença. Discutir polêmico, crença é polêmico. A crença, cada um tem a sua, né? Aqui nós estamos falando da parte técnica e não de crença. Eu quando eu recebo as pessoas, Sim. A minha função é respeitar a crença dela. Por isso que o processo da constelação é um processo científico, ele não é olhando para a religião, olhando para nada. Eu respeito a crença que ela tem, eu respeito a parte religiosa dela, mas vamos olhar para o lado científico, como isso vai impactar e o que está acontecendo na sua vida mesmo, de fato, o que está amarrando, emaranhando algumas áreas da sua vida que você gostaria que fosse diferente. Você muitas vezes até percebe que merecia que fosse diferente pelas ações que você faz e acaba não sendo. E muitas vezes você não está vivendo a sua própria vida. Você está honrando. Agora a pergunta é, eu sou obrigado a honrar? Eu tenho essa obrigação? Não tem. É que acontece de maneira inconsciente. Não há nenhuma lei que diz o próximo é obrigado a viver a vida daquele um que foi excluído. Não existe isso. Acontece de maneira natural, sem eu perceber. E às vezes eu nem sei que eu não tenho um irmão. Às vezes eu não tenho nem essa informação. Essa informação fica velada. Ela não aparece. Pai e mãe não querem falar sobre isso. Por isso que eu falei, o caso da sua mãe é um caso raro e bom, né? Porque é a pessoa que tem ousadia de trazer isso à tona. O único ponto, assim, é entender o quanto ela carrega de sofrimento nisso tudo, né? Porque é complicado. E aí entra o fato da ressignificação. Porque as informações não são apagadas, mas eu tenho como ressignificar a dor, né? Isso é possível, obviamente, né? Mas é polêmico. Se você pega, por exemplo, se nós temos a síndrome do gêmeo desaparecido, né? Que a pessoa não sabia que tinha gêmeos, nasceu um só. Já não sabia. Às vezes o médico não fala, às vezes não apareceu no exame. Tem muita coisa por trás disso. Nossa, é uma história real que você está falando. Claro, história real. Só gerou 2 filhos e ficou com um. Ficou com um. Olô. Como que fica aquele um? Porque gêmeos é algo... Vocês conhecem gêmeos?
Gêmeos, um vive a vida do outro. Eu tinha um escritório aqui pertinho, há um tempo atrás, perto do antigo supermercado ali na frente que tem ali, né? Eu tinha uma menina que era minha secretária e ela, eram umas 8 horas da manhã, ela começou a passar mal. Mal. Falei, o que está acontecendo? Não, estou mal. Mal. A irmã dela estava sendo estuprada. Era umas 7:30 da manhã. E ela sentindo tudo. Então, gêmeos, a gemelidade, né? É algo complexo. São conectados. São muito conectados, diferente de irmãos comuns. Pô, por isso que eu acho que aborto deve ser muito louco, assim, a pessoa que faz, sabe, Gazão? Não a pessoa que sofre o aborto. A escolha de fazer. A escolha de fazer, entendeu? Mas e nesse caso de um estupro? Então, teve até... Aí entra no ponto de vista diferente do que o Cássio está trazendo aqui. Mas teve até aquele caso famoso que acho que o tio ou padrasto estuprou a menina de 10, 12 anos em Minas Gerais. Teve essa história agora aqui no Brasil e a menina ficou grávida e acho que fez o aborto, mas pela justiça e tal. É um caso que tava, acho que ano passado, em todas as mídias. A justiça dá aí. causa para casos dessa natureza, sim. Então... Mas mesmo assim fica alguma marca, não fica? Eu acho que a vida dessa menina que foi estuprada vai ficar sequelada 2 vezes. Pelo estupro e pelo aborto. Porque, pô, eu até... E aí, por isso que eu falo, é polêmico complicado. E tem crenças. É polêmico, então são dois contextos complexos. O contexto da polêmica e o contexto das crenças. Se a gente for falar assim, o que você faria? Você falaria uma coisa. Se você perguntar, Cássio, o que você faria? Talvez eu falasse outra. Porque é complexo tomar uma decisão dessa, não é? Até para a justiça, muitas vezes, é. Você vê juiz dando causa para um lado e o mesmo problema o juiz dá causa para o outro lado, né? Porque é uma decisão ainda muito complexa, que a sociedade precisa se fortalecer muito dessa ideia para entender todos os lados. O lado espiritual, o lado religioso, o lado sistêmico. São muitos lados aí. Mas e no lado sistêmico? Com quanto tempo é considerado uma vida? Muito boa pergunta essa. Que eu até estava pensando em falar isso, mesmo sem perguntar, porque eu achava que vocês não iam perguntar. Nós consideramos o natimorto em 3 meses. Então, de 3 meses para cá, ele não faz parte do sistema. Nós chamamos de natimorto. Natimorto. Esse nome existe. Pode digitar no Google aí. Pode digitar no Google, Sambuquinha, natimorto. Ele existe, é chamado natimorto. O que seria o natimorto? É 3 meses antes. Tá. Também independente do motivo, né? É só assim para entender, ele não faz parte do sistema. Eu não sei como a constelação familiar vê isso, mas na constelação sistêmica é assim. 3 meses antes. Entendi. Tá vendo? Natimorto quando o feto morre dentro do útero da mãe durante o parto, tá? É um tema polêmico, assim, eu acho que é um tema de fato... É difícil. Eu acho que tem que ter uma... É polêmico. Eu tô lembrando... Eu não gosto de falar muito sobre o tema porque entra na parte da crença. Sim. E aí eu acho que a minha crença falaria mais forte. Eu não teria coragem de fazer um aborto. Mas a sua crença... Não, mas não tem problema. Igual a sua crença, só tem você no mundo? Sim. Tem muitos. Talvez a grande maioria. Não, uma vez eu muita tava maioria. debatendo com um médico há muitos anos atrás sobre isso, e ele falou, cara, é complicado, porque assim, tem lugares, e ele falou exatamente sobre isso. No Brasil, muitos adolescentes estão se tornando mães e o cara some do mundo, entendeu? Deixa a criança, às vezes meninas de 13, 14 anos tendo filho e sem estrutura alguma. Sem estrutura familiar, sem no seu, entendeu? Então é complexo o tema, mas assim,
sei lá, eu vejo que é igual você apertar um revólver na direção de alguém, entendeu? É uma consequência que você carrega pro resto da vida, entendeu? Mas assim, os fatos são os fatos. Os fatos são os fatos. Não dá para brigar contra os voltar. fatos, né? Então, assim, eu estava lembrando de um case agora. Complicado. Que aconteceu. É um tema polêmico que mesmo. aconteceu, polêmico, cara. Não, eu tô lembrado de um case que aconteceu numa constelação com pessoas. Eu acho que 1 ano antes de vocês irem, mais ou menos, lá no mesmo lugar que vocês foram. E a constelada era uma menina grávida. Que o filho nasceu, já conheço a filha dela, tá tudo perfeito. Nasceu, linda, uma menina fantástica. E o que aconteceu? Eu pedi para uma pessoa representar ela, a menina. Não o filho, a menininha, a grávida, tá. E foi uma pessoa que tinha perdido um filho. O filho nasceu e morreu. Certo. Teve que fazer 2 documentos de nascimento, que isso é outra coisa também terrível, né? Nasceu e morreu. Então tem que fazer 2 documentos. O registro de nascimento. Isso fica tudo registrado. Isso é complexo. Tenebroso, hein? Mas acontece. Enfim. E aconteceu com muitas outras pessoas também. Com o mesmo médico. Mas não quero entrar muito nesse assunto, não. Interessante que no meio da sala com 60 pessoas, a menina escolheu justamente essa pessoa. Uhum. E ela foi. Ela entrou em parafuso dentro do campo. Ela era ela mesma, vivendo aquele contexto. Ora, ela saía dela e representava a constelada. A cada momento, ela fazia movimentos assim incomuns, que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. Aliás, muitas pessoas ficaram assustadas de ver. Tanto é que ela saiu de lá muito tarde da noite, até para depois recuperar ela, sabe? Porque ficou uma marca muito grande da perda. Foi o primeiro filho. Né? A constelada, tudo bem, tranquila, nasceu já criança, linda. Tive até com a menina outro dia, acho que não faz nem 15 dias. Um dia antes do meu aniversário, foi dia 31 de janeiro, que deve ter caído uma sexta-feira. Samuquinha, velho, 31 de janeiro. Sexta-feira. Tava com ela esse dia. Criança linda, maravilhosa, morando em Florianópolis. Mas assim, a energia é muito forte, cara. A pessoa não esquece. Ela lembra mesmo. Numa hora dessa, então, ela vai representar uma pessoa grávida. Nossa. Ela se perde. E é impressionante, né? Como uma pessoa parece, no meio de 60 pessoas, foi buscar justamente aquela. Aquela, né? O campo, ele é danado nesse aspecto. Né? Vocês perceberam aquele dia lá. Ele vai buscar, então você traz uma pessoa para representar alguém que está com problema financeiro, ele vai buscar uma pessoa que está também vivendo um problema financeiro. Sabe? Uhum. É impressionante como a ressonância é forte, né? O cara vai buscar no meio de 50 pessoas aquela. Exatamente. E foi um processo extremamente... Ali, se o cara não tem habilidade, ele se perde. Cássio, agora voltando para a pergunta lá dos 3 meses de vida. Uhum. Posso te perguntar, agora esclarecer. Natimorto? Nesse processo, 3 meses, então, ainda não é uma vida, não faz parte do sistema, mas se ela fizer um aborto nesse período, vai afetar a vida dela. Os próximos, não. Sim, os outros... Também. Então, é uma boa pergunta isso daí. Eu diria assim, eu não cravo que não. Mas eu cravo que o elemento
não faz parte do sistema até 3 meses. Você entendeu? Então, assim, não há necessidade de contabilizar. Agora, se a gente for voltar para a parte do sentimento que a pessoa tem, o que eu sinto por ter perdido, é o mesmo que eu sinto com um mês, a mulher sente com um mês, sente com um ano, sente com 3 meses, sente de qualquer jeito, seja lá a forma que for, ela vai sentir, né? Principalmente você pega uma que está fazendo tanto esforço para engravidar, né? Porque eu atendo pessoas muitas vezes que não conseguem engravidar. Né? Existe uma parte da constelação que atende pessoas que, assim, o marido, a mulher já fizeram todos os tipos de exames clinicamente perfeitos. Mas entre eles não consegue fazer o processo. É aquela coisa, né? Cássio, agora não. Agora porque agora já me gerou uma outra curiosidade. Eu tenho que perguntar. Quando a pessoa faz uma inseminação, porque tem vários casos, né? Tem. Agora entra em muitos mundos aí. Tem muitas mulheres que me procuram já congelando óvulos também. Muitas que não querem, que já estão achando que não vão encontrar ninguém. Aliás, outro dia eu já considerei muitas, principalmente mulheres empresárias, várias áreas. Até deu uma parada de um ano para cá, mas teve um ano aí que era direto, cara. Parecia que virou síndrome. Tinha um monte querendo, já tinha feito já. Congelar os óvulos? Congelar os óvulos, sim. Pra engravidar. E nesse caso, quando é o doador lá? E aí a pessoa nunca vai conhecer, mas ela... Geneticamente, lembra? Biologicamente, o doador tem as células dele, então todas as memórias celulares da criança têm uma participação desse doador que nós não sabemos quem é. Nossa. Lembra disso? E qual que é o impacto, assim, numa criança? Para uma mulher, você já pegou alguém assim? Uma mulher que fez inseminação, mas que não conhece o pai? Já. Mulher que quis ter filho, sim, por conta. Já, e não tem poucas não, viu? Tem muitas mulheres aí que está muito claro para ela que ela não quer, ela quer ter um filho e inclusive não quer ter um marido. Eu atendi. Só parte boa. Porque só quer ter a parte, não quer fazer janta à noite, não quer ser companheira, fazer cafuné, não. E aí, Cassião? E também fica difícil, pô. Só quer um lado do casamento, não quer o outro. Difícil pra quem? Não quer deixar o cara ver a partida de futebol Guarani jogar? Que isso, Cassião? Eu sei que é triste, mas faz parte, tá no pacote, entendeu? Você sabe uma coisa que tá tendo muito também? A coisa do homossexualismo. Sim. Que eles também querem... Eu peguei um caso semana passada sobre isso, de 2 mulheres. Aí tiveram filhos, querem ter filhos. Vão ter. E qual que é o impacto disso na criança? Vamos ver lá pra frente, mas assim... Mas você já pegou algum caso assim que... Não, ainda não. Criança... Mas, não, de caso de criança mais de idade, não, ainda não. Mas assim, o impacto é o que a gente fala sempre. Vamos olhar pro lado biológico. Isso é óbvio, não vai mudar nunca isso. Quem é o pai? O pai, não sei quem é. Mas assim... A memória genética, a memória atrelado à epigenética, pensamentos, sentimentos, emoções e crenças, parte é desse um desconhecido. E a criança carrega com ela. Então vai chegar um momento da vida dela que ela vai começar a entender que muitos comportamentos que ela tem, ela não gosta. Ela não quer aquilo para ela. E ela não entende por quê. E nessa hora... Dentro de um processo de uma constelação, nós vamos entender, cadê seu pai? Meu pai? Não sei, não tenho pai. É aí que a gente faz os reparos. Tem que reparar, porque assim, tem alguém excluído também. Não tem uma exclusão aí? Sim. Verdade. Primeira lei, todos os elementos pertencem ao sistema. Lembre-se, o lado biológico é o lado biológico. Sim. A gente separa, nós já falamos várias vezes sobre isso, né? Nós separamos o vínculo, que é a biologia,
Do amor. Eu amo quem eu quero. Eu amo ela porque ela cuidou a vida inteira de mim. Sim, Ela sim. não é minha mãe. Ela já me falou que não é minha mãe, mas eu amo ela. Ela fez tudo, deu a vida por mim. É meu direito de escolher quem eu quero amar. Sim, sim. Não é assim? Sim. Agora, e o lado biológico? É o lado que está aqui dentro. É o lado que gera minhas atitudes, meus comportamentos, meus sentimentos. Pode ser bom ou pode não ser. Herança, nós recebemos heranças boas e recebemos dívidas também, muitas vezes, que ficam nas heranças. Não é Sim. assim? É assim. E o campo, ele revela mesmo, né? Até Revela. eu comecei a acompanhar um pouco sobre isso de constelação. E teve uma moça que ela chegou para fazer tal, e quem estava fazendo, né, a constelação perguntou para ela: e seu pai? E ela falou: "Ah, meu pai morreu." Só que lá não mostrava. E ele olhava pro campo e viu o pai dela vivo. E aí ele começou a falar: "Não, seu pai tem certeza?" Não, meu pai morreu, meu pai morreu. Ele falou assim: "Olha." Aí, resumo da história, ela ficou brava, falou que aquilo não era real e tal. Só que quando ela foi perguntar pra tia e pra mãe, aí tiveram que contar pra ela que o pai dela tava vivo. E aí teve todo um desdobramento depois da história. Vocês que foram assistir já, vocês vão perceber outras vezes que vocês assistirem, toda vez que tem algum representante de alguém que não faz parte mais desse plano, ele tende a olhar para baixo, ele tende a se afastar. Tem lugar que se deixar, ele vai sair que Norozinho Michael. Vai embora. Se não tiver uma parede, ele vai embora. Ele vai saindo, vai se afastando. Aí você pergunta para ele o que está acontecendo e ele fala: não sei, mas parece que eu não estou entendendo nada que está acontecendo aqui. Não sinto nada mais. É um movimento natural. Então, pelo movimento que ele identificou que o pai dela não estava morto, estava vivo. Exatamente. Isso a gente percebe com pessoas. Gente. Quando a gente faz individualmente, o que acontece muitas vezes? Ele fica afastado também. Às vezes olhando para fora, você tem o campo está tudo olhando para dentro, ele fica para fora. Olha para um lugar, para nada, olha para lugar nenhum. Então, tem essa identificação. Mas o mais legal de ver é com pessoas. Porque nós não falamos que a pessoa está morta ou que está viva. A pessoa entra representando alguém, mas não se fala de nada, só isso. E a pessoa se manifesta, ela já começa a perceber que ali não é o lugar dela. Então ela começa a se afastar, ela começa a dizer... No caso nosso, muito raro, para não falar quase nunca, a pessoa deita no chão. Não faz muito parte do nosso processo. Mas já vi casos de pessoas deitar no chão. De ficar desfacelado no chão. Gente. Ela sente. Então assim, são muitos estudos desses movimentos, né, Cássio? São. Mas o nosso tema hoje, que é aborto, ele vai irradiando para outras coisas, né? Porque aborto lembra morte lembra um monte de coisa, né? Sim. Mas assim, toda morte e todo aborto tem uma exclusão por trás. Isso é cultural. É uma cultura... eu não sei a cultura oriental como funciona. Pode ser até diferente. Mas a cultura ocidental nós tendemos a esquecer, a eliminar, a excluir. Não é que a gente quer, é que a gente não vai correndo no nosso dia a dia, né? Na correria do dia a dia, a gente vai deixando para trás. Isso é ruim, não é bom. Por isso que eu falei que a sua mãe está na contramão, mas está certa. Deixa ela na contramão porque ela está certa. Porque ela está fazendo um movimento de inclusão. É muito importante essa inclusão. A inclusão muitas vezes traz dores, traz lembranças desconfortáveis. Mas isso não é difícil de contribuir. Existem coisas fora da constelação, inclusive, que a gente consegue ressignificar. É melhor do que manter algo velado, escondido. Um dia isso vai ser desvendado. Uma pessoa, um dia que for procurar uma constelação,
principalmente se for essa constelação sistêmica, nós vamos sentir que tem alguém excluído. Tem alguma coisa que aconteceu. Isso dá para perceber. Porque a ordem dos filhos não são as mesmas. Alguém está no meio que está excluído. E o olhar para isso é muito importante, porque os impactos que isso tem para cima, para o lado e para baixo são fortes. Aí até filhos e netos podem pagar uma dívida que eles não sabem nem de onde veio essa dívida. O sistema não perdoa. O sistema ele obedece um protocolo. O que não foi reparado será duplicado, será repetido, né? Tudo que é aceito é bem-vindo, né? Aceitar que aquilo aconteceu. Então, por exemplo, Cássio, lá vai a pergunta de novo. Você vê da seguinte forma, não que seja o ideal, mas então não abortar, porque assim não vai ter nenhuma exclusão. Mas que poder nós temos sobre isso? Mas não é melhor eu aceitar. Não, mas eu digo assim, se você na hora da escolha, você pode escolher. No caso de uma escolha, melhor não. Mas que poder nós temos sobre isso? Mesmo nisso. Entendeu? É complexo, porque nós não temos esse poder. Na hora da tomada de decisão, é daquele jeito que a gente já sabe, né? Existe muito arrependimento nos atendimentos que você atende? Das pessoas que fizeram? Da mulher, um pouco. Não é tanto também. Eu achava que devia ter mais. Tem muitas que não têm arrependimento nenhum. Aliás, diria que não... Se fosse acontecer de novo, do jeito que era... Faria de novo. Mas as sequelas estão aí. Não, sequela... E às vezes, mesmo conhecendo a sequela, ela fala, não, mesmo assim, eu faria de novo. Consciente ou inconscientemente, as sequelas... A sequela aparece, ela aparece. Não é tão inconsciente, ela aparece. O que é inconsciente é o que aconteceu, que eu não sei, né? Mas a sequela é a dor. A dor, a gente sabe qual é a dor. Não apareceu uma mancha no meu braço, eu sei, estou vendo aqui. Não, tem uma mancha, tem algo estranho aqui, preciso ver o que está acontecendo. Então, isso é patente, é claro. A pessoa tem essa informação. Ela não sabe por quê. Porque se ela já excluiu, ela já não lembra mais. Então, na cabeça dela, aquilo não é nada. Aquilo já foi. Aquilo já acabou. Então, é tudo menos aquilo. E exatamente aquilo, muitas vezes, que está excluído. Essas pessoas, Cassião, que você conheceu e que você viu que não se arrepende tanto, que ele teve que levar a vida, talvez não ficar remoendo para, né, não ficar relembrando a dor, o fato, mas a parte de religião delas era... A maioria dessas pessoas seguiam alguma religião, não seguiam? Eu não sei, porque eu não entro nesse... Você não entra nesse debate? Eu não sei. O que eu posso te dizer assim, que por mais que ela fale, não, para mim, eu fiz, faria de novo. As sequelas existirão, independente da parte espiritual, independente da religião, independente de qualquer coisa. O sistema não perdoa. Há uma exclusão. Há uma exclusão. Não adianta. Tem exclusão? Há uma exclusão de uma pessoa, uma vida que foi tirada. Vão pagar quem fez e vão pagar outros que nem sabe que aconteceu, que são os vulneráveis. Eu, quando pego casos assim, como em qualquer outro segmento, qualquer situação problemática de qualquer área, meu olhar é sempre para os vulneráveis, para os mais frágeis. Quem são os mais frágeis? As crianças. Sim. Aqueles que vão pagar, né? Eu sempre procuro até colocar dentro do sistema para reparar até as crianças, né? Por quê? Porque não é justo, né? Mas vai. O sistema, ele segue um padrão. Então, nessa hora, eu aproveito também para poder reparar os vulneráveis. Até os vulneráveis que nem nasceram. Também. Para não ficar nenhum tipo de margem
para alguém lá na frente ter que, de alguma forma, honrar por algo que ele nem conhece as histórias, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Eu, às vezes, falo para as pessoas, não é por você. Você ama seu filho? Nossa, meu filho eu amo. Mas e o outro? O outro não está mais aqui. Não, mas e aquele outro? Aquele eu amo. Então, se você não faz por aquele, faça por esse. Porque esse aqui, de alguma forma, vai pagar uma conta que não é dele. Complicado, hein, Cassião? E isso quando a gente está falando de irmãos. E quando é gêmeos, aí é mais complexo ainda. Né? Essa história que você falou aqui, eu nunca tinha parado para imaginar. A pessoa ter gêmeos e ficar com um filho só. Sim, é raro, Eu né? já ouvi história algo de tão trocar comum, em mas maternidade, os bebês, não sei o quê. Tinha uma época que no Fantástico aparecia essas reportagens. E deve ser muito louco também descobrir que você criou... Que teve nós conversamos sobre isso em um dos nossos bate-papo aqui. Fato real. Fato real. Aconteceu e foi que o marido não acreditava que o filho era dele. Sim. E a mulher falou, Ele falou, não, mas eu não vou fazer o DNA, não, você tem que fazer. Não, tudo bem, eu faço, mas a gente termina o casamento. Mas eu quero que você faça. Deu que o filho não era do pai. Aí ela, como ela tinha total convicção que o filho era, ela foi fazer também. Deu que o filho não era dela também. Quer dizer, não era dos dois. Aí salvou o casamento, né? Salvou o casamento. Eu lembro essa história. E ela foi atrás, que ela lembrava de quem estava perto dela no hospital, coisa de anos. Nossa. E ela lembrava que era um nome diferente, foi buscando até encontrar. Mas aí você vê, né, a parte emocional como fica, né? A parte do amor que já existe. Por isso que eu falo. Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro na sociedade. Vínculo vai para um lado. Vínculo é a parte biológica. Amor a gente escolhe. É nosso direito. Não há nenhuma violação e a gente falar, esse é meu pai, mas eu amo mais meu tio. Mas esse é meu pai. Então, tem exclusão aqui? Amor é uma decisão. Não tem exclusão aqui. Tem exclusão? Não. Esse é meu pai, mas eu amo meu tio. Agora, não quero nem saber do meu pai. Esse aqui, nem sei. Quero saber. Aqui tem uma exclusão. Aí já entra uma violação. Então, assim, a parte biológica, vamos para um lado, e o amor vai para o outro. Então, esse contexto da adoção, ele irradia muito forte em muitas pessoas e muitas áreas da vida. Pode ser na saúde física, mental, emocional, pode ser na carreira profissional, pode ser nas relações. Porque a pessoa vive uma vida, muitas vezes, que não é dela, quem chegou depois, né? Só carrega uma bagagem que não foi ela que começou, né? Exatamente. Tá respingando. Exatamente. Então, meu modo de pensar, fora da visão sistêmica, né? Eu penso assim, que é importante que esse assunto seja colocado em pauta, que seja falado no leito familiar, né? É importante falar sobre isso. Agora precisa ver se a pessoa tem força para fazer isso, né? Porque quando é algo que aconteceu de maneira natural, que não tinha que ser feito, é uma coisa. Mas quando houve uma tomada de decisão, independente se ela está firme da decisão ou se arrependeu, aí é outra coisa. A pessoa precisa ser muito forte para chegar e falar, eu fiz isso. Independente se ela se arrepende ou não. Não é fácil, eu concordo? Não, para pensar um pouco para você ver. A pessoa precisa ser bem de opinião mesmo. Sim. E falar, eu errei e fiz isso. Né? Então tem que ter muita opinião. E não são todas que têm essa força para poder reparar e ficar frente a frente com as outras pessoas para falar sobre isso. Então fica mais fácil ver lá. Hoje, as informações são muito mais transparentes. É difícil de burlar.
Mas se a gente voltar a 50 anos atrás, talvez até menos, era normal. Sim. Era normal. Antes da era da tecnologia era muito fácil, né? Fácil. E era o normal. Uhum. Quantos filhos adotados não sabiam que tinha? Hoje se fala muito, ó, você é nosso filho do coração, você é nosso filho do amor. Vai educando a criança, porque houve uma evolução da consciência em relação a isso. Eu não sei, mas eu tenho certeza que a constelação contribuiu muito nisso. Porque, coincidência ou não, isso começa a evoluir muito depois de 1980. Antes disso, não. Antes disso, velava. Se escondia. Sim. Ficava escondido. Tinha muitos, eu lembro de pessoas que estudavam comigo na minha infância, nos colégios, primeira série, segundo, terceiro, que não eram e não sabia. Todo mundo falava, tá vendo aquele cara ali, ó? O pai e a mãe. A gente falava, escondido, mas não falava para ele. Adotado, não sei o quê. Mas não conta para ele que ele não sabe. A escola inteira sabia, menos ele. Menos ele. Eu lembro disso. Não, mas é real, eu já ouvi histórias assim de... Mas o problema é o mesmo, ele sabendo ou não sabendo, as sequelas são sequelas, né? Tem uma exclusão. Tem uma adoção, tem uma exclusão. Cadê os pais? Ah, meu pai, ele... Não, mas são seus pais que pegaram você para cuidar. Mas cadê seus pais biológicos? Ele não sabe. Cassião. Ele nem tem como saber. É o que menos tem condição de saber. Mas é o que mais vai pagar o ônus. Trazer você aqui para conversar sobre esses temas que são importantes faz muito sentido e eu falo até por mim mesmo. Eu, como gestor de pessoas ali da área comercial há 20 anos, às vezes eu pegava assim e falava, pô, por que essa pessoa age dessa forma? Tem tudo para acontecer e não sei o quê. E aí eu começava a ver que tem pessoas que replicavam atitudes sabotadoras, né? E aí quando eu parava para me dar o trabalho, para entender a raiz do problema, eu via que era de bagagens que essa pessoa estava carregando da vida dela, entendeu? Problema familiar, de relacionamento. Você via que a raiz do problema não era naquela atitude final que ela estava tendo, e sim bagagens, crenças que foi alimentado para essa pessoa durante a rotina dela. E aí depois que você começou a trazer esse olhar da constelação sistêmica, que eu já tinha ouvido falar, mas eu não comecei a entender com mais detalhes depois que a gente voltou, você começou a receber você aqui, é muito importante, abriu muito a minha mente em relação a isso. De ver que uma pessoa tem um comportamento hoje que às vezes nasceu lá do avô dela, do bisavô, e fala, cara, agora que ela nem gosta de ter muitas vezes, né? Mas é louco, mas você abriu a minha mente para isso. Porque é real. São coisas que eu vejo assim, não com essa profundidade. Abomina, mas replica. Abomina, mas replica. Eu falo, cara, por que, meu? Então, os relacionamentos humanos às vezes são tão difíceis, o caso que a menina complexos. trouxe, né, do ponto de vista dela, né? A gente, quando está de fora, a gente está mais sóbrio. A gente está dissociado do tema... Daquelas emoções. Do tema da nossa última conversa, que era PNL. Estamos dissociados. Lembra? Foi falado sobre isso, né? Então, quando a gente está dissociado, nós estamos mais maduro, mais frio para olhar e falar, pô, isso está errado. Não faz isso, não. Cara. Mas quem está dentro do emocional, vivendo pressão, ela toma a decisão do jeito que toma. Aí, uns vão se arrepender, outros não. A maioria, sim, mulher. O homem, alguns sim, a maioria não. E os que nem ficam sabendo? Tem também os que não ficam sabendo, exatamente, isso é verdade. Bem lembrado. Como assim os que não ficam sabendo? Por exemplo, eu tive um caso, engravidei do cara, não conto pra ele que ele vai ser pai, eu mesmo resolvo minha situação, entendeu? O cara nem sabe. Tem casos que eu já vi de pessoas que assumiu ser pai, mesmo sabendo que ele não era pai. Mas ele falou pra todo mundo que ele era o pai. E não era o pai. E aí o menino cresce. Cresce vivendo a parte biológica do outro que não é o pai. É um semi-adotado. Concorda? Nossa. É o adotado 50%.
Para pensar. Isso nem existe na literatura. O mundo é adotado muito louco, 50%, né? Mas é um adotado 50%. Assim como tem o meio-irmão, né? São 2 irmãos, aí tem mais um que é só por parte de pai, só por parte de mãe. É o meio-irmão, isso tem. A gente nem leva em consideração o meio-irmão dentro do sistema, porque ele não é do mesmo pai e da mesma mãe. Então ele fica fora do sistema. Ele não pertence ao sistema. Pertence a um outro. O meu meio-irmão não faz parte do meu sistema? Não, faz parte de um outro sistema. Do seu pai e da sua mãe, meio-irmão, não. Ele só faz parte do mesmo pai e da mesma mãe. Lembra, todos os elementos pertencem ao sistema, mas não é desse sistema, é de um outro. Todos os elementos pertencem ao sistema, mas não significa que é desse sistema, é de algum sistema. E aí esse meio-irmão sabe que não faz parte desse sistema. É que aí você tem que lembrar, vínculo e amor. O Gustavo pegou com nó na cabeça agora. Não, o mundo é muito louco. Aí você está entrando na parte do amor, e o amor é perfeito. Às vezes você ama muito mais até. Ama mais aquele que é meio irmão do que o 100% irmão. Olha, fica até arrepiado, porque é verdade, acontece. Aí, por isso a gente respeita. Vínculo é vínculo. Vínculo é do mesmo pai, da mesma mãe. Ah, não, aquele lá é meu irmão. Por que você chama de irmão? Chama até o filho que não é filho, né? Então chama de irmão. Peraí, seu irmão, ele é do seu pai, da sua mãe? Ah, não. Meu pai se separou, ou meu pai teve um filho fora do casamento. Aí ele começa a contar. Então vamos entender assim, ó. Esse não é seu irmão 100%. Ele é seu meio-irmão. Ah, mas eu gosto tanto dele. Não. Perfeito, pode gostar. É apenas questão de vínculo. Questão da ciência. Questão da biologia. Então, mas aí na biologia, no campo sistêmico, ele não faz parte do meu sistema. Se for do mesmo pai e da mesma mãe, não. Tem que ser do mesmo pai e da mesma mãe para fazer parte do Mas ele faz parte de um outro sistema. Sim, mas aí ele sabe. O pai e a mãe... Então, mas aí nesse caso... Quem procriou. Eu entendi, Exato. Mas aí nesse caso ele não se sente parte mesmo, porque ele não é realmente. Exatamente. Mas ele é de outro. Mas lembre, todos os elementos... E aí o outro dele tá excluído, porque ele nem sabe. Pode não saber. Porque a cegonha fugiu. Ai, gente, complicado. Que loucura isso, Senhor. Não, a cegonha. Mas, gente, é que eu falo, eu completei, Gustavo, domingo, eu fiz aniversário dia 1, você lembra? Você deu parabéns pra mim, não deu? Claro, Cassião. Não sei nem como você lembrou de mim. Eu lembro, Cassião. Que a Medina falou que você tava com amnésia, então você lembrou, não sei como você lembrou, mas tudo bem. Aquele dia você tava bom. É o Mark Zuckerberg. Apareceu lá pra mim, aniversário do Cássio Coral. Então, falei, é uma honra. Dia 1 foi meu aniversário. Dia 2 eu completei 35 anos nessa área. É uma lenda, é uma referência. 35 por isso que nós admiramos anos. Você, Cássio. Mas olha só, não, o que eu vou falar é assim, eu falo para todas as pessoas, eu trabalhei já em todos os segmentos possíveis e imaginários na área do comportamento humano. Não há você pode falar o nome que você quiser, tudo eu conheço nessa área do comportamento humano, porque eu tive que estudar tudo isso. Sim. Se tem algo que é dos mais complexos, dos polêmicos, o nome que você quiser, é esse que nós estamos falando. Não do aborto, da constelação. É difícil trabalhar com isso. Quando eu dou um curso de formação, eu falo para meus alunos, gente, isso aqui não é brinquedo, não. Isso aqui, a pessoa que realmente vai ser profissional precisa estudar muito. Nós estamos falando sobre aborto, mas há muitos estudos ainda para entender o contexto sistêmico ainda sobre tudo. É amplo esse tema. Sim. Se ele está amplo até na área jurídica, né? Então, eu falo, trabalhar e reparar de forma profissional, com muito respeito ao outro que está na sua frente, sim, e fazendo o seu melhor pelo outro, isso não é tão simples. Esse trabalho de tudo que eu fiz na minha vida é o mais complexo que existe. Porém, é o mais revolucionário no quesito de resultado. Não tem outro igual. De velocidade de resultado. Mas ele é difícil. Eu não engano ninguém. Por isso que às vezes ele é polêmico, né? Porque é complexo. Eu não engano ninguém. Se um dia você tiver num curso, a primeira coisa, começa o curso falando isso. Sim. É complexo. Precisa muito estudo, precisa entender. Até mesmo porque muitas pessoas fazem não
para trabalhar, mas para a vida pessoal, para a vida familiar e para a vida profissional. Aliás, são 90% das pessoas. São 10%, de cada 10 é um que quer trabalhar. Porque é difícil trabalhar com isso. Não é simples. Você imagina você ficar com uma pessoa 6 horas, 9 horas. Primeira pessoa que eu atendi do ano. Tem até áudio dele aí. Sem comer. Com bala e água. 9 horas. Tira tudo da caixa. Ele mandou o áudio pro cara que indicou ele até. Falou, cara, o negócio é louco demais, mano. 9 horas. Água e... Tem um áudio dele aí. Água e bala. Ele mandando pro cara que indicou ele, né? Água e bala. Eu tô aqui, cara veio do Rio de Janeiro. Tô aqui na estrada chupando um saco de manga que tava no meu carro. Era o almoço dele, 9 horas depois. O que eu posso fazer? É que eu falo, quando a gente abre o motor de um carro, quando a gente abre um processo da constelação, nós não temos a mínima noção. E eu falo para a pessoa, eu não sei o que vai acontecer e você também não sabe. Nós vamos saber juntos. Eu sozinho não vou saber nada e você sozinho também não vai saber nada. Mas junto a gente vai saber tudo. E vamos até o último minuto para reparar tudo que for necessário. É diferente da constelação familiar que trabalha com um tema. Qual é o seu tema? Briguei com a Medina. Meu tema. Coisa meia hora, 1 hora. Mas e os outros problemas? Ficam para trás. Briguei com a Medina. Depois cheguei em casa, briguei com meu filho também. Tomou não sei aqui, tomou não sei o que lá. Mas na verdade, assim, eu briguei com a Medina porque emocionalmente eu já estava mal. Acabei tendo um comportamento por conta daquele algo lá atrás que eu não resolvi e tripudiei em cima dela. Então você vê, você vai fragmentando, mas vai sobrando tudo as rebarbas para trás. Não adianta. Quando vai reparar, é o todo. Para não deixar nada para trás. Uma área boa na vida, se existirem áreas que estão em não conformidades, a área boa em algum momento se tornará uma área não confortável. Porque as áreas da vida funcionam como uma engrenagem. Já viram uma engrenagem? A engrenagem tecnicamente foi elaborada para suportar um peso, por isso que uma encaixa dentro da outra assim, ó, e tem um peso. Se eu quebro um dentinho da engrenagem, ficaram 2 dentes fazendo força aqui. Essa peça não foi preparada tecnicamente para suportar essa força. É assim que acontecem as degradações nas nossas áreas da vida. Aí ela vai quebrar. Aí são 3 fazendo força. Aí todas as áreas começam a desandar. Como o inverso também é verdadeiro. Quando eu começo a ter áreas saudáveis, eu começo a melhorar aquelas áreas que não estão tão boas. Entendi. Tem aquele ditado popular, né? Uma caixa de banana, se tiver uma banana podre, as boas não conseguem salvar a podre, né? É assim. E aí, galera? Está assistindo o nosso podcast? Curta, comenta, compartilha esse podcast que está polêmico, mas está sensacional. E aí, Igor, como foi para você? Foi muito bom receber o Cássio aqui, sempre é sensacional, sempre edifica para todos nós a mensagem, o conhecimento que o Cássio compartilha. Cássio, para encerrar esse episódio aqui, ó, qual que é a mensagem que você deixa? E mais uma vez agradeço você que abriu aqui a nossa mente, deixa a gente pensando sempre, mas é muito bom isso. A mensagem que eu deixo para as pessoas é que, assim, tomar muito cuidado com as críticas em relação às decisões que as pessoas tomam nesse contexto. Normalmente, nós temos o nosso ponto de vista e nós não sabemos o que está em torno daquela tomada de decisão. Tem muitas coisas que nós desconhecemos. Mas seja qual for a decisão,
seja qual for o contexto atrelado ao nosso tema de hoje, que é aborto, entenda, todos nós pertencemos. Todos nós sempre pertenceremos para algum sistema, estando nesse plano ou não estando. Então, se você tiver a oportunidade de conversar a respeito disso, que é algo não muito agradável, né? Mas ele é importante, que fique claro que dentro do contexto familiar há mais elementos do que as pessoas imaginam que tenham. Forte. E aí, Medina? Forte, Igor. Nunca excluir. Cassião, agradeço e tamo junto. Valeu mesmo aí. Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas nesse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!